Olá, meu nome é Alisson, sou pós-graduando do programa de pós-graduação em letras, sou mestrando, né? Eu sou da área da literatura e a minha linha de pesquisa é pós-colonialismo e identidade. Durante a graduação eu estudei na FURG, eu cursei letras em inglês e eu tive um grande interesse e uma aproximação também com a literatura americana e a literatura inglesa. Um desses textos estudados durante o curso de literatura americana foi um pouco a poesia do Edgar Allan Poe, né? Especificamente o Raven, né? E agora, durante o mestrado, com a possibilidade de um estágio com a literatura estrangeira, eu resolvi estudar então esse autor, né, que desde a graduação me chamou a atenção e então, desde então eu virei um fã, um leitor, comprei diversos livros dele. Você vê, tem uma madeirinha ali, né, a carinha do Poe, né, artesanal ali e tal. E a temática das obras dele, né, que atravessam muito a questão da loucura. O meu trabalho, evidentemente, ele vai ser outro. A minha pesquisa explora a representação indígena e a questão que circunda a construção da subjetividade do colonizador, do colonizado. E o meu corpus é Antônio Torres, o autor é Antônio Torres, e o meu corpus é Meu Querido Canibal. O autor desse livro é o Torres. E embora, né, eu tenha escolhido um estágio numa área que não, de fato não tem tanta convergência, não tem tanta aproximação, apesar de eu ter descoberto algumas aproximações aí do colonialismo, né, dos processos coloniais. Foi assim tem sido uma experiência muito recompensante, e acho que também é uma área da literatura que me interessa explorar, né? Eu, como pesquisador, eu tive satisfação de ler alguns textos que me abriram os olhos para algumas coisas que eu tinha um determinado posicionamento, e apenas sublinhou algumas questões que de fato me parecem importantes quando a gente trata de literatura e principalmente a finalidade da literatura, né? Especificamente nos vídeos que eu vou estar fazendo aqui, vou estar fazendo upload para o YouTube e postando no Moodle, se referem, né, à aula do dia 17 do 10, tá? Vai ser um material para que vocês possam dar uma olhada quando vocês quiserem, quando vocês permitirem, e vão poder então através dele resgatar algumas ideias que a gente já tratou dentro da sala de aula, né? Na sala de aula a gente trabalhou com 3 contos, né, e uma poesia. Claro, 2 deles foram um atravessamento um pouco menos profundo devido ao tempo, né, que a gente teve, mas conseguimos dar conta dos 4 textos teóricos, né, além de fazer essa costura entre os contos, que foram importantes também para a gente entender, né, a expressão do Poe e aonde ele bebe, né, para que ele possa desenvolver esse viés dele tão singular, né, e tão único dentro do campo da literatura, que eu acho pertinente falar, né, principalmente devido às conjecturas atuais da política, né, eu acho que se tornou também uma boa oportunidade, né, para a gente repensar algumas questões e posicionamentos em relação à crítica, né, ao pensamento crítico
e a oportunidade a possibilidade de ter um espaço aberto para poder produzir esse pensamento, né? E tudo mais. Bom, primeiramente, antes de começar, né, a falar sobre né, falar o vídeo da continuidade, eu vou só dar um alerta que eu vou ficar me virando às vezes porque eu tenho um PowerPoint aqui do meu lado que vai funcionar como se fosse um script para mim, tá? Durante os vídeos, então eu vou me virar várias vezes, né? Infelizmente a gente não tem contato face to face, a gente vai ficar, né? Em alguns momentos eu não vou ficar olhando para a câmera como se eu estivesse olhando para vocês. Tá? Mas o objetivo aqui é a gente poder contornar mais e dar mais, costurar mais esses textos dentro dessas obras, tá? E resgatar os motivos da existência dessas obras também, né? Sempre questionando a finalidade da literatura e a importância do pensamento crítico, né, para a obra do Poe. Vão trazer diversos questionamentos que vão ser pertinentes para a manifestação da cultura, né? Para a cultura também de forma geral. Como a gente sabe, o Poe ele tem seus efeitos na cultura e bem dissipados, né? A gente vê o Poe em diversos artefatos culturais, né? Em diversas mídias, ideias que digamos assim, que saíram dele e que se dissiparam, né? Que não são o Poe em si, mas são representações, né, dissipadas na cultura que partem do Poe, né? Um grande influenciador, né? Acho que se existe um influencer, aí a origem de um influencer, a gente tem o Poe. Ele é um grande influencer da cultura. Quando se trata de terror, de literatura policial e também da questão de subversão, né? Que é recorrente na literatura dele. Bom, os textos que a gente trabalhou e pretende dar continuidade, dar mais intensidade são The Black Cat, The Fall of the House of Usher, The Telltale Heart e The Raven. Tá? Eu sei que vocês todos falam inglês, por isso que eu vou, em alguns momentos, falar inglês, né? E ler em inglês, tá? Por isso que eu fiz aquelas perguntas em aula. Acho que vai fazer super sentido eu continuar falando, né, como hoje, com os excertos originais e tal, né? Então a gente vai pegar esses 3 contos, esse poema do Edgar Allan Poe como foco do estudo, tá? Mas a gente vai dar continuidade e mais intensidade para as teorias que eu escolhi para pesquisar mais, né, o Poe e as manifestações dele. E quais são essas teorias? Primeiro, a gente tem o artigo da Rita Schmidt, 3 vezes Poe, né? Esse artigo ele tem um resgate de alguns teóricos, né, que vão ser essenciais assim na formação, na representação do Poe também dentro do campo da literatura, tá? Ela vai trazer isso nesses artigos. Eu acho que esse artigo dela é bem pertinente, até pra gente sair do espectro, a gente entrar no espectro, na verdade, da subjetividade, no desejo, né, no circuito do desejo que ela tematiza nesse artigo, né? Relacionando ele, a questão do desejo, à obra The Fall of the House of Usher, né? Os personagens ali, Madeline e o Roderick, né? E o narrador. Então a gente vai dar uma olhada nesse. O segundo texto teórico que a gente vai dar uma olhada é The Philosophy of Composition, que eu acho que ele é mega pertinente, né? Ele não é só um texto que vai fazer intensificar toda a popularidade da poesia do Poe, mas também ele vai ser um grande alvo de outros trabalhos críticos, né? Então acho interessante falar dele também.
né? Por conta desses dois motivos e devido à questão da estética da construção artística que está dentro desse artigo, né? A gente já falou, eu vou voltar em alguns pontos e eu vou enfatizar algumas coisas que eu acho essencial, né? Uma vez que seja interessante para vocês escrever um artigo ou um texto, um ensaio a respeito da manifestação do Poe, seja em mídias adaptadas ou não. A gente tem o caso do Bruno que trabalha com cinema, né? Então eu acho que é muito, muito pertinente, né? Até porque a gente tem filmes que são extremamente influenciados pela manifestação gótica, né? Então animações que são influenciadas. Então aí a gente já vai vendo para onde a gente pode caminhar, tá? Então achei interessante trazer The Philosophy of Composition também para a gente falar. O terceiro texto teórico que eu trouxe e eu achei importante também é o The Thesis on a Short Story do Ricardo Piglia. Tá? Thesis on a Short Story, ele vai falar de que forma esses autores divergem quando se trata de criação de um conto, né? De que forma o conto processa para cada um desses autores, né? E como que eles fariam? Acho que essa pergunta é a norteadora desse artigo, né, do Piglia, Thesis on a Short Story. Ele vai achar duas teses para o conto. Tá? Vou estar falando disso assim que a gente prosseguir. E o último texto que eu achei interessante também para trazer, para ver a questão da beleza, obviamente o texto de Baudelaire, né? É porque o Baudelaire ele traz a questão toda do simbolismo, né? E da alegoria, da importância desse simbolismo, da alegoria como manifestação artística, na influência do poeta e do artista, na construção do poeta e do artista, né? O artista como um sujeito que é ativo na busca da alma dentro da construção da arte dele, né? E o Baudelaire ele é um grande admirador do Poe também. Então eu achei esse prefácio, tá? Que o nome é Notas a Edgar Allan Poe. E nesse prefácio ele começa com uma imagem bem recorrente dentro da literatura gótica, que é artista da decadência, né? Esse prefácio ele pode ser encontrado nesse livro aqui, Contos de Imaginação e Mistério, tá? Do Edgar. Ele é o primeiro texto do livro, inclusive. Ele é um prefácio que ele vai começar a literatura da decadência, né? Sabe que, por exemplo, lá no Roderick, né? The Fall of the House of Usher, a gente tem a expressão, o arquétipo de um artista decadente lá também, né? Vai ser uma imagem bem frequente dentro de literaturas com essa tendência, né, de busca da alma, de uma forma metodológica, né, de uma forma mais uma forma que vai transitar até com aquela literatura da Lígia Fagundes Telles, As Horas Nuas, por exemplo. Também tem uma imagem assim, né, uma representação de um artista decadente também, né? Essa questão da ultrassensibilidade, né? De uma sensibilidade que te traz um caos interior, digamos assim, né? A gente vai ter nas Horas Nuas, por exemplo, a protagonista ela sofre dessa influência moderna, digamos assim, que a gente vai ter também muito a ver também com a obra do Poe, né? Então é que o narrador ele vem de um outro lugar, né, para penetrar nesse mundo no The Fall of the House of Usher. Quando o narrador entra nas dependências, né, ele encontra o castelo, né, a casa do Usher. Essa casa, a descrição desse lugar é um lugar outro.
né? Um lugar que não é o lugar da sociedade, não é um lugar urbano, é um lugar isolado, é um lugar de fantasia, né? De imaginação. E tudo que vai ser sublime vai ser explorado dentro desse cenário. Mas para isso a gente vai ter que lembrar também da questão dos tropos góticos, né? Que são mega importantes, né? Dentro da construção dos contos e da poesia do Edgar Allan Poe. Tá? Bom, antes de mais nada, antes de mais nada é bom, mas antes da gente ir adiante, eu também pesquisei por fora um outro paper que eu achei interessante, porque como a gente trata dentro da questão da loucura, da realidade, da ficção dentro dessas obras, e muitas vezes a gente teve até um aluno que questionou, tipo, como é que eu posso identificar que certa parte do texto é ficção, certa parte é realidade e tal.